Fala, gente bonita, tudo certo com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, o primeiro vídeo desta semana, o primeiro vídeo desta segunda-feira, semana útil ou inútil, mais uma semana aqui nessa quarentena, então vamos entreter. Como a gente não tá tendo muito assunto, como a gente não tá tendo muita coisa, notícia, tá tudo obviamente parado, é momento da gente pegar o entretenimento, é momento da gente buscar curiosidades, coisas novas, coisas que vocês talvez não saibam, e eu tô querendo levar essa pegada pelo menos para os próximos dias aqui no canal. Eu tô querendo fazer pelo menos um dia de entretenimento, um dia de opiniões de coisas que acontecem. Ou 2 dias, 3 dias aí de entretenimento, falando sobre coisas aí do passado do Botafogo, coisas aí, curiosidades a respeito do Botafogo. Aqui a gente não tem regra. Momento quarentena não tem regra. Primeiro de tudo, se inscreve aí no canal. Segundo, ative as notificações para você receber a notificação sempre que eu postar aqui um vídeo. Bom, meus queridos, chegou o momento. Os 5 artilheiros estrangeiros da história do Botafogo. Esse top 5 que é de número, ou seja, não é opinião, não é cabível, não é discutível. São os 5 gringos que mais marcaram gol, que mais balançaram as redes na história do Botafogo de futebol e regatas. Contando com o último estrangeiro que chegou no Botafogo, o japonês Keisuke Honda, o Botafogo tem 67 gringos no total, contabilizados oficialmente no seu Scratch desde a sua fundação. A maioria dessa lista de jogadores está no ataque. Mais de 40% de todos os gringos que já passaram pelo Botafogo, de todas as pessoas que falam outras línguas, que já calçaram chuteiras e camisas do Botafogo, jogam na frente e tinham a responsabilidade de fazer gols. Dentre todos esses 27 atacantes que jogaram com a camisa do Botafogo, alguns obtiveram destaque, outros não. Mas os que foram mal a gente deixa para depois. Vamos falar dos 5 maiores artilheiros gringos da história do Botafogo. Em quinto lugar, um cara que talvez todo mundo aqui conheça muito bem, um cara recente, um cara que a nossa geração talvez conheça bastante, Herrera. Aos 36 anos, Herrera é um ex-futebolista, né? Um cara que já encerrou a carreira, foi o último dentre todos dessa lista que a gente vai falar aí a encerrar a carreira. Se eu não me engano, encerrou a carreira no finzinho do ano passado. Revelado no Rosário Central, o argentino Herrera, ele foi um dos caras assim bem conhecidos dentro do mercado nacional de gringos, né? E começou a trajetória no futebol brasileiro jogando pelo Grêmio. Depois ele foi pro Corinthians, voltou para o Grêmio e ao longo de alguns clubes que ele atuou na temporada, apesar de sempre ter marcado os seus golzinhos, no próprio Corinthians ele foi artilheiro da Série B de 2019, que o Timão foi campeão. O Herrera tinha um apelido não tão carinhoso, né? Era o de quase gol. Era um cara que perdia muitos e muitos gols, mas quando ele chegou no Botafogo, ele derrubou um pouquinho dessa escrita. Germán Herrera chegou ao Botafogo em 2010 como um complemento à principal contratação da temporada até o momento, é Loco Abreu. Os dois chegaram para formar uma dupla gringa, uma dupla que falava em castelhano na função ali do campeonato carioca, com a missão de conquistar o título que estava entalado na garganta e conseguiram. Uma conquista muito maior para o ego dos botafoguenses do que propriamente pelo campeonato carioca. Afinal, o Botafogo quebrava uma escrita de 3 vice-campeonatos, sendo completamente prejudicado pela arbitragem contra o maior rival, o Flamengo, e justamente contra esse rival conseguiu quebrar esse tabu e ser campeão carioca. Há quem diga que Herrera foi o principal jogador do Botafogo naquele campeonato, junto com Jefferson, e que o Loco Abreu, que acabou sendo o protagonista por conta do gol do título de Cavadinha, só chegou a jogar em alto nível no Botafogo no decorrer das temporadas, mas o Herrera teve destaque principalmente naquele campeonato. Herrera jogou no Botafogo de 2010 até o primeiro semestre ali, segundo semestre de 2012. Em 142 partidas, o jogador argentino marcou 51 gols. Ao longo das 2 temporadas que atuou com a camisa do Botafogo, conseguiu bater facilmente um cara que estava no top 4 antes da chegada dele, de Loco Abreu, Alfredo González, que jogou no Botafogo entre 41 e 42, conseguiu dobrar essa marca. Alfredo González tinha 26 gols com a camisa do Botafogo, Herrera conseguiu marcar 51 gols. E não só é hoje o 5º maior artilheiro gringo da história do Botafogo, como também é o 2º maior artilheiro do estádio Newton Santos, da época quando ele jogava, o João Avelange, o Engenhão. Herrera saiu do Botafogo em 2012 e antes de pendurar a chuteira no Rosário Central, o clube que o revelou, atuou nos Emirados Árabes e também no Vasco da Gama, no rival Vasco da Gama. Herrera guarda o Botafogo com muito carinho, né? Afinal, foi o clube que ele mais defendeu, foram 142 jogos, mais que o dobro de partidas do segundo time que ele mais defendeu, o Rosário Central, foram 88 jogos pela equipe argentina. Guarda o Botafogo com muito carinho e a torcida do Botafogo lembra bem dele como um jogador aguerrido, irreverente, partia pra cima, não fugia de briga e era muito raçudo, persistente e desenvolveu até em certo momento um bom futebol
pelo Botafogo. Só não superou um gringo que jogou ao lado dele, e é dele que a gente fala agora. Em quarto lugar nessa lista está Sebastián El Loco Abreu, um dos grandes xodóis e talvez um dos grandes ídolos do Botafogo nessa história recente, nesse século XXI. É claro que se você pegar a macro toda a história do Botafogo, eu não considero o Loco Abreu, claro, um ídolo do peso de Garrincha, Nilton Santos, Didi. Aí você está falando de deuses do futebol, caras que marcaram toda uma geração futebolística no mundo. Mas o Loco Abreu, claro que tem um lugar muito especial no coração dos torcedores do Botafogo. Como eu já tinha falado aqui a respeito de Herrera, Loco Abreu chegou para ser o protagonista, a grande contratação para o ano de 2010, para inflamar a torcida do Botafogo com uma missão: conseguir elevar o patamar do futebol do Botafogo e reconquistar o Campeonato Carioca, que por anos tinha batido na trave por injustiças. E já começou dando certo. Loco Abreu foi recepcionado pela torcida do Botafogo no aeroporto Tom Jobim com muita festa. E ao chegar, uma história conta que quando ele chegou para fazer realizar os trâmites, os documentos, o visto de trabalho, no local onde ele foi fazer esses registros no cartório, um cara que atendeu ele era botafoguense e falou: Loco Abreu, resolve essa parada. São 3 anos aí batendo na trave contra o maior rival. Ele falou: mas nos anos anteriores vocês não tinham, é o louco, agora vocês têm, tá tudo resolvido. Dito e feito, o cara fez história. Além do Campeonato Carioca como protagonista, marcando gol de cavadinha contra o principal rival e fazendo a torcida desentalar o grito de campeão carioca depois de tantas injustiças nos últimos anos, não ficou só por isso. Loco Abreu marcou gol em absolutamente todos os rivais de alto nível no Brasil e elevou realmente o futebol do Botafogo de patamar, tanto dentro do campo com seus gols, quanto fora dele com toda a sua personalidade, todo o seu ímpeto para enfrentar adversários e também rebater a imprensa. Muito polêmico. Foram gols em todos os rivais em grandes clássicos do Rio de Janeiro e também contra times de outros estados. Corinthians, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Todo mundo foi vítima de Loco Abreu. Em 106 jogos com a camisa do Botafogo, Loco Abreu marcou 63 gols pela temporada de 2010, 2011 e pelo iniciozinho da temporada de 2012. Com toda a sua irreverência, Loco Abreu não chamava atenção apenas dentro de campo, mas fora dele também colecionava algumas polêmicas e desavenças. A primeira delas com o técnico Joel Santana, com quem se desentendeu ao longo de todo 2010. Inclusive, depois de voltar da Copa do Mundo de 2010, ficou um tempo no banco e só conseguiu retomar a posição, a titularidade, depois de um golaço de placa em cima do Santos, em cima do goleiro Rafael, aplicando um chapéu absurdo no goleiro, e depois de marcar o gol, ele ainda ficou olhando para o técnico e depois disso não teve jeito. Assumiu a titularidade absoluta e também a braçadeira de capitão. Loco Abreu foi artilheiro do Botafogo nos campeonatos brasileiros de 2010 e 2011. Quase levando o Botafogo ao título do ano seguinte, depois de marcar gol em absolutamente todo mundo. Mas nas rodadas finais, o título acabou escapando e a vaga na Libertadores também. Além de ser o 4º maior artilheiro gringo da história do Botafogo, Loco Abreu é o maior artilheiro da história do estádio Nilton Santos até hoje, com 41 gols marcados. 5 a mais que seu companheiro de ataque, Herrera. E quando eu falo desse papo de irreverência e de ele chamar a atenção fora do universo do Botafogo, não é à toa. Chegou na Copa do Mundo e marcou de cavadinha contra a Gana, assim como marcou de cavadinha contra o Flamengo. Cavou, colocou o Uruguai nas semifinais da Copa do Mundo depois de muito, mas muito tempo. O Uruguai não conseguia chegar a esse patamar no nível do futebol mundial. Depois de 2 Copas do Mundo sem estar presentes, o Uruguai não disputou a Copa de 2002 nem de 2006, Loco Abreu, além de ter classificado o Uruguai em 2009 na repescagem com um gol no fim do jogo contra a equipe da Costa Rica, o uruguaio entrou no segundo tempo contra a Gana, bateu na disputa de pênalti de cavadinha e colocou, depois de 40 anos, desde 1970 isso não acontecia, o Uruguai nas semifinais da Copa do Mundo. Em todo lugar que ele estava, Loco Abreu carregava a bandeira do Botafogo, seja numa comemoração por conta da boa campanha na Copa do Mundo ou depois de uma boa campanha na Copa América. O Uruguai foi campeão da Copa América no ano seguinte em solo argentino e lá estava Loco Abreu com a bandeira do Botafogo. E essa irreverência e todo esse amor dele pelo Botafogo talvez o tenha prejudicado em sua trajetória por aqui. Uma boa relação com o técnico Caio Júnior em 2011, chegou Oswaldo de Oliveira, personalidade forte também, e os dois não teve jeito. Bateram de frente e aí Loco Abreu decidiu se desligar do Botafogo. Quando o Seedorf estava chegando, Loco Abreu estava saindo, foi emprestado para o Figueirense. A partir daí, algumas polêmicas boas e outras ruins. Jogando pelo Figueirense, Loco Abreu enfrentou o Flamengo em uma partida no Orlando Scarpelli, estádio da equipe catarinense. E quando foi bater um escanteio para provocar a torcida do Flamengo,
levantou a camisa do Figueirense e beijou o escudo do Botafogo numa camisa que ele tem por baixo, a camisa térmica que ele usa para jogar por baixo. Provocou a torcida do Flamengo, mandando relembrar a cavadinha, tomou o cartão amarelo, mas isso nunca foi esquecido. Depois disso, o Louco Abreu sempre tentava cavar alguns retornos ao Botafogo. Parecia que estava arrependido de ter se desligado do clube carioca. Em alguns momentos, quando terminou o contrato de empréstimo dele com o Figueirense, alguns imaginavam que iria voltar para o Botafogo, mas não aconteceu. Ele acabou se desligando do Botafogo, voltou para o Nacional do Uruguai, voltou a fazer algumas daquelas aventuras que ele fez ao longo do continente, né, do latino-americano, e sempre tentava cavar em algum momento a sua volta para o Botafogo, seja em 2013, 2014, em 2015 chegou a participar de um evento de uma torcida do Botafogo, né, assinando com grafite um muro em sua homenagem, a presença dele no Muro dos Ídolos em General Severiano, dizendo que queria voltar para o Botafogo, mas nunca aconteceu. Ele sempre entrava em um embate com a diretoria do Botafogo e chegou até a colocar o clube na justiça em um dado momento. Recentemente, o Louco Abreu revelou em uma entrevista que o maior arrependimento dele em sua carreira foi ter saído do Botafogo. E nós sabemos disso, afinal, esse arrependimento bateu com muita tristeza em todos os botafoguenses que o reverenciavam, inclusive um desses era eu. Eu tinha Louco Abreu como meu grande ídolo na minha adolescência, eu imitava jogando bola, eu usava o número 13 por conta dele e acabo levando um pouco pro pessoal por conta, quando eu falo desse jogador, o quarto maior artilheiro gringo da história do Botafogo, irreverente como sempre, e o maior artilheiro da história do estádio Newton Santos. E muito além dos gols e muito além do futebol que ele desenvolvia, que não era caneludo nada, as participações, as assistências, as participações a gol desmentem completamente isso. Louco Abreu era muito mais que um simples jogador de futebol. É um cara que incorporou a alma de um botafoguense. Depois de muitos minutos dedicados aqui a Louco Abreu, hora de falar do terceiro colocado nesse negócio aqui. Um artilheiro que vai muito além da nossa era e muitos até não conhecem. É Lobo Fischer. Nascido em 2 de abril de 1944, Lobo Fischer está quase aí completando 76 anos. E jogou praticamente metade de sua carreira no clube que o revelou, o San Lorenzo, onde é ídolo até hoje. Em 1972, decidiu topar um desafio diferente, atípico também para o próprio futebol brasileiro. Não era comum grandes transferências de jogadores gringos naquele momento, e Fischer aceitou. Lobo jogaria no Botafogo de 1972 a 1975, tempo suficiente para fazer muitos gols e virar um xodó da torcida alvinegra. Assim como o Louco, que a gente conhece muito bem, Lobo Fischer tinha muita vontade de vencer. Era um jogador bem aguerrido e por conta da sua grande estatura, assim como o Louco Abreu, se eu não me engano aqui o Fischer tinha basicamente a mesma altura que Louco. Era um cara com muita facilidade de cabecear, tanto que em 180 jogos com a camisa do Botafogo marcou 68 gols, 5 a mais do que o Louco Abreu. Pelo clube, Fischer não conquistou nenhum título. O Botafogo estava começando aquela seca de títulos que duraria até 1989, referente aos campeonatos cariocas. Mas no Campeonato Brasileiro ele bateu na trave. Assim que chegou, se destacou na equipe do Botafogo, que foi vice-campeã no Brasileiro de 1972, a segunda edição do torneio que acabara de ser criado pela CBD, perdão. O Fischer também se destacou depois de ter marcado 2 gols na goleada histórica de 6-0 aplicada pelo Botafogo em cima do Flamengo, também em 1972. Em 75 encerrou a sua trajetória com a camisa do Botafogo, foi jogar no Vitória da Bahia e aí depois passou pelo Once Caldas e voltou para o futebol argentino. Além de ter sido um dos principais jogadores ali da década de 70 com a camisa do Botafogo, dá para dizer e dá para brincar que Fischer foi realmente, de fato, o maior artilheiro gringo da história do Botafogo. Mas aí você se pergunta, pô, você está falando que ele é o terceiro, como é que ele é o principal? Eu explico. Em segundo lugar está Patesco. Patesco, que em tese é o segundo maior artilheiro da história do Botafogo, dentre os gringos que atuaram no Botafogo. Mas Patesco nasceu em Curitiba. Apesar de não ter nascido na Polônia e ter jogado até mesmo na seleção brasileira na década de 30, Patesco era filho de 2 poloneses. Era filho de um casal polonês. Era um cara que falava polonês, tinha toda a cultura, toda a tradição e todo o jeitão de um cara que vinha realmente da Polônia, apesar de não ter vindo de lá. Mesmo não tendo sequer jogado no futebol polonês, ele atuou durante toda a sua carreira no futebol brasileiro. Patesco tinha nome de polonês e por conta da cidadania, da dupla cidadania que adquiria, é o segundo maior artilheiro gringo da história do Botafogo.
De sobra dessa lista aí que estamos falando, Patesco talvez tenha sido o jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo. Foram 287 jogos em 9 temporadas e 2 passagens. A primeira de 34 a 40, a segunda de 42 a 43. Jogou sim, junto com Heleno de Freitas. Era um coadjuvante ali ao lado do principal jogador, do principal artilheiro do Botafogo naqueles tempos. E em 287 jogos, como eu disse, Patesco marcou 102 gols com a camisa do Botafogo. Apesar do número de gols, Patesco não se destacava por ser um homem-gol, centroavante. Patesco era liso, era um jogador que jogava pelos lados do campo, rápido, habilidoso e tinha um bom chute. E só não superou nessa lista de gringos um outro jogador que tinha dupla nacionalidade. Eu falo aqui, meus amigos, de Dino da Costa, o maior artilheiro gringo da história do Botafogo. Mais um com dupla nacionalidade. Assim como o Patesco, Dino da Costa também nasceu no Brasil, precisamente aqui no Rio de Janeiro. Só que o caso dele é diferente do de Patesco, eu explico. Dino da Costa foi revelado pelo Botafogo, aos 17 anos já tinha um grande destaque na equipe do Botafogo, e ali perto dos anos de 1950, perto de 1950, começou a aparecer para o time profissional com frequência, junto de Garrincha e Nilton Santos. Era um grande destaque da época que acabou ficando um pouco ofuscado pelos grandes craques da equipe do Botafogo. De 50 a 55, Dino da Costa se destacou jogando em duas posições. Jogava tanto como meia central quanto como atacante. Ele revezava às vezes nas funções dentro do jogo e gostava muito de jogar no ataque porque gostava de fazer gols. E a média dele é absurdamente impressionante. Em 168 partidas pelo Botafogo, foram incríveis 144 gols com a camisa do clube. Aí você me pergunta, Daniel, tá, mas aonde tá a história de que o cara é gringo, o cara nasceu no Rio de Janeiro? Eu explico. Em 1955, o Botafogo foi realizar uma excursão pela Europa. O Botafogo, como fazia muito sucesso por conta dos seus badalados jogadores Garrincha, Nilton Santos, etc., o Botafogo excursionava pelo mundo e quando fez uma excursão na Itália, os italianos gostaram muito do futebol de Dino da Costa e tentaram primeiro contratar o Garrincha, não deu certo, porque ele não queria, e aí depois tentaram o Dino da Costa, ele foi vendido junto com o Vinícius. O Dino da Costa foi jogar na Roma e o Vinícius na Nápoles. Em seus primeiros momentos de Roma, Dino da Costa já marcou muitos gols e na primeira temporada, em 55, foi artilheiro da Série A. O primeiro brasileiro a se tornar artilheiro de uma competição, de um campeonato italiano da primeira divisão. Brasileiro por pouco tempo, ele se naturalizaria italiano. E é aí que vem a dupla nacionalidade que o torna o maior artilheiro gringo, entre aspas, da história do Botafogo, pelo menos no papel. Por conta do seu destaque e da naturalização italiana, ele chegou a ser convocado para a seleção da Itália. O problema é que era um momento muito difícil da seleção italiana, né? Inclusive que ia para a repescagem contra a Irlanda do Norte para poder se classificar à Copa de 1958 na Suécia. Bastava um empate para a Itália, mas a Itália já saiu perdendo pelo placar de 2-0. O jogo aconteceu em 1958. De acordo com os registros, Dino era o único jogador que tentava fazer alguma coisa e foi o melhor jogador disparado naquela partida. Marcou um gol, chegou a tentar reverter a situação, mas não teve jeito. A Irlanda do Norte venceu, se classificou e pela primeira vez a Itália ficou de fora de uma Copa do Mundo. Então Dino talvez tenha sido o único jogador que se salvou desse vexame, o único jogador, inclusive, brasileiro, italiano, e por conta dessa naturalização, foi o principal, o maior artilheiro gringo da história do Botafogo. Antes de encerrar a carreira, o Dino ainda atuaria pela Fiorentina, voltaria para Roma, atuaria na Juventus e também no Verona. Portanto, a sequência é essa, rapaziada. Herrera, Loco Abreu, Lobo Fischer, o Patesco e o Dino da Costa. Se você tirar esses dois que são brasileiros naturalizados com dupla nacionalidade, um italiano e um polonês, você tem aí o Fischer como principal artilheiro. Tá aí, uma história muito louca, coisas que só acontecem com o Botafogo. Os dois principais artilheiros gringos da história do Botafogo são brasileiros. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco mais interativo, contando um pouco da história do Botafogo. Gostou? Não gostou? Quer sugerir alguma coisa? Sugere um tema aqui, cara. Os 5 alguma coisa. Qualquer tipo de coisa. Pode ser os 5 gols mais interessantes dos últimos anos, os 5 jogos mais marcantes, os 5 jogadores que deram errado. Dá a sua sugestão. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Um forte abraço, até a próxima. Fui!